Fala, meus magrelos e minhas magrelas. Eu sou o Magrelo e hoje eu vou fazer um vídeo explicando uma coisa que muita gente entendeu errada sobre The Boys. Uma coisa que até virou teoria da conspiração, mas eu vou mostrar para vocês que tudo não passa de um erro e uma coincidência absurda. Bom, The Boys é uma série de HQs que foi criada pelo Mito Garfienes, um escritor de quadrinhos que não gosta muito de super-heróis. E isso, que porra é essa? Ah, tá. Continuando. Um escritor de quadrinhos que não gosta de super-heróis nem um pouco, né? E dá para perceber isso muito bem, já que o Capitão Pátria ele é uma clara referência ao Superman, né? Uma paródia, na verdade, e diferente do Superman, que é aquela ideia de herói perfeito, o Capitão Pátria, bom, é o Capitão Pátria. E da mesma forma, o Profundo é uma paródia do Aquaman, a Mive é uma paródia da Mulher Maravilha, e por aí vai. A questão aqui é: qual é a ideia de The Boys? Mostrar pra gente como seria se heróis existissem na vida real. The Boys é o mais próximo que a gente tem do que aconteceria se heróis existissem na vida real. E bom, quando eu era criança, eu até gostava da ideia. Pô, imagina se o Superman existisse. Pô, imagina se eu conhecesse o Homem-Aranha. Ia ser legal. Mas depois que eu assisti The Boys, depois que eu assisti The Boys, eu mudei completamente de ideia. Porque mesmo que heróis sejam pessoas incríveis, ainda são seres humanos. E se o ser humano tivesse poder na vida real, ele poderia usar tanto para o bem, tanto para o mal. E como o ser humano tem o coração que está mais inclinado para o pecado, né? Mais inclinado para a perversidade. Se existissem heróis na vida real, uma hora ou outra alguém ia usar os poderes, né? Para fazer alguma merda. O Capitão Pátria, o Profundo, são ótimos exemplos disso. E o Trem Bala também, principalmente das HQs. Mas não é sobre isso que eu vou tratar nesse vídeo. Não é sobre o que aconteceria se existissem heróis na vida real. Não, isso está muito claro. Teria muita idolatria? Sim. Teria muita cegueira por parte das pessoas? Sim. Mas a questão aqui não é essa. A questão aqui é sobre a interpretação de quem o Capitão Pátria é enviado. Porque muitas pessoas acham que The Boys é uma crítica social sobre política, uma crítica social sobre tudo que acontece na vida real, sendo que não é bem assim. Muita gente acha que o Capitão Pátria, por exemplo, ele é uma paródia do Donald Trump. Jesus Cristo, eu acabei entrando num... Que porra é essa, mano? Tá. Atrapalhou minha gameplay aqui. Continuando. Muita gente pensa que o Capitão Pátria ele é baseado no Donald, o presidente dos Estados Fudidos. Aí o que acontece? Muita gente acha que ele é baseado no Donald por causa daquele episódio lá que ele viu a Marley como um anjo. Aí o Donald Trump postou aquela foto bizarra lá dele querendo ser Jesus, que não sei o que. Aí, mano, assim, mandar o papo. Primeiro,
O Capitão Pátria, ele é uma paródia do Superman e do Capitão América. Ele não é uma paródia do Donald Trump, porque as gravações da quarta temporada foram antes do Donald Trump fazer essa bizarrice. O episódio saiu depois, mas as gravações foram antes. Ou seja, The Boys aparentemente preveu a bizarrice, sendo que não. The Boys não é uma sátira sobre política. The Boys é uma sátira de super-heróis. É uma sátira que zoa com a ideia de existirem super-heróis. Isso é a ideia de The Boys. Ah, mas na série tem muita crítica à religião, à política. Sim, tem. Personagens como o pai, por exemplo, que usam o nome de Deus para cometer suas maldades. Realmente a série aborda isso. Porque se existissem heróis na vida real, eles realmente iam usar, né, da política e da religião para manipular as pessoas. Se existissem heróis na vida real, iam usar os super-heróis combinado com a política e o nome de Deus para manipular as pessoas. O nome de Deus sendo usado para fazer coisas erradas, como o pai, por exemplo, e muita política envolvida com o Capitão Pátria e outros heróis, são coisas bem recorrentes que acontecem na série mesmo. Sim, é verdade. A questão da religião e da política com heróis existindo na vida real realmente aconteceria se heróis existissem na vida real. E a série abordou isso muito bem. A série abordou isso muito bem. E só que a ideia inicial e o ponto central da história não é sobre política e religião. Sim, tem muito isso, tanto na série como nas HQs. Tem muito isso. Mas o ponto principal de The Boys não é criticar políticos ou criticar pessoas que usam da religião para fazer coisa errada. Não. Isso são coisas que são muito batidas e são muito perceptíveis pelas pessoas. A ideia principal de The Boys é satirizar algo que alguém normalmente nunca veria como negativo. O que? Super-heróis. Se tu não via o Superman como uma figura negativa, por exemplo, não, o Superman, ele é do bem, não sei o que, seria muito bizarro ver um Superman do mal. Toma aí o Capitão Pátria então. Então, a ideia é essa. Garfienes, quando fez a história de The Boys, ele quis acabar com aquela ideia fantasiosa do herói perfeito, que sempre ajuda todo mundo, que não sei o que é bondoso. Não, mano. Se existissem heróis na vida real, eles seriam tudo um bando de filho da puta. Que nem o Capitão Pátria, que nem o Profundo. Eu não tô dizendo pra vocês deixarem de gostar do Superman, do Batman. Não tô dizendo isso. Muito pelo contrário. Eu gosto muito do Homem-Aranha, do Superman, do Batman. Eu acho eles personagens muito da hora. O que eu tô dizendo aqui é que a ideia de The Boys é satirizar e quebrar um pouco esse pensamento de que todos os heróis são perfeitos, né? Todos os heróis são perfeitos. Na própria DC, por exemplo, o Arqueiro Verde, antes de ser o Arqueiro Verde, ele era um rico arrogante que só ligava para ele mesmo. Depois que ele se ferrou, que ele virou Arqueiro Verde, tá ligado? Então, na própria Marvel e na própria DC, a gente tem exemplos de personagens que são heróis, mas que têm falha de caráter. Mas The Boys não. The Boys é a todo momento. Porque The Boys mostra que se tivesse herói na vida real, ia dar merda.
E não é só isso. The Boys é uma paródia. The Boys é uma paródia. O Capitão Pátria é uma paródia do Superman. O Profundo é uma paródia do Aquaman. O Black Noir é uma paródia do Batman. Então, entenda. The Boys é uma paródia de super-heróis. Não é uma propaganda contra a política. Sim, tem política na história, mas o ponto central são super-heróis satirizados. Esse é o ponto, é a ideia principal de Garfienes. Não tem nada a ver com Donald Trump. O Capitão Pátria existia muito antes dessa maluquice do Donald Trump aí. Esse é o ponto. Então não, o Capitão Pátria não é uma paródia do Donald Trump. Ele é uma paródia do Superman e do Capitão América. Esse é o ponto aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham se informado, entendeu? É isso. Fiquem com Deus e um abraço do Magrelo. Não esqueçam de seguir a Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e eu tô indo nessa. Fui!